O capítulo 4 de Efésios, eu vou ler para os irmãos até o verso 16. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Daqui para o Senhor. Irmãos, poderíamos fechar a Bíblia e ir embora. Aqui está dizendo exatamente para nós, com todas as letras, é como diz aquele: precisa de legenda? Não precisa nem de legenda, porque está dizendo aqui como é que nós temos que caminhar como igreja do Senhor hoje, como é que nós devemos buscar essa unidade e atingir essa unidade. Se você olhar para Efésios, você vai ver que os 3 primeiros capítulos de Efésios vai lidar em relação à doutrina, e depois disso, irmãos, vem a prática. Eu costumo dizer que a nossa teologia, ela precisa estar aliada à prática. Você pode ser o maior teólogo, o maior teólogo do mundo, e pode ser o melhor cristão, o melhor crente do mundo, estar aqui na igreja segunda a domingo, ter a chave da igreja, né? Abrir e fechar. Se a sua teologia não estiver de acordo com a sua prática, não adianta. A prática tem que ser muito maior do que a nossa teologia. Precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra do Senhor, mas e a prática? Onde é que fica? Onde é que está reconhecer Cristo na sua vida? Onde é que está a piedade? Onde é que está isso? Muitas vezes nós temos visto que não existe, muito menos unidade na igreja também não está existindo mais. Cada vez mais é um egoísmo. São pessoas entrando, fazendo parte da igreja, se convertendo, glória a Deus por isso, mas não estão sendo ensinadas a essa unidade, o que é a igreja. Nós, lá em Rio das Artes, estamos ministrando pela manhã um livro chamado A Igreja. O que é igreja? Qual é o papel? Qual é o seu papel? Estamos vendo unidade lá, que precisamos nos voltar para isso. Então, esses capítulos finais, ele vai nos dizer sobre essa prática, sobre a nossa responsabilidade em Cristo. Se você também fizer uma outra pesquisa desses capítulos finais, você vai ver comigo e concordar comigo que a palavra-chave desses últimos capítulos é andar. É andar. Andar em unidade,
andar em pureza, andar em harmonia, andar em vitória. É o andar, é a prática. E para você andar, você precisa praticar, sair do seu lugar, se levantar, se mexer, se mover, se envolver com a igreja do Senhor. Irmãos, não é possível eu falar assim, eu me envolvo sim com a igreja do Senhor, mas eu não vou no pequeno grupo, eu não vou na reunião de oração, eu não vou na MCM, eu não vou nos jovens, eu não vou no evangelismo, mas vou no culto de domingo. Não é possível, irmãos, ser igreja dentro de casa. Não existe igreja em casa. Igreja em casa é aquela velha história que tem sido plantada na mente de muitos, que é possível você ser igreja em casa. Não é porque a igreja sou eu, a igreja somos nós, já falamos isso há muito tempo. Irmão, igreja é reunião dos santos. Você é igreja, faz parte da igreja, mas a igreja ela é edificada na comunhão dos santos. É só aqui, é só na reunião dos santos que nós vamos poder atingir e buscar e alcançar a unidade. Veja, meus irmãos, que eu quero pensar com você que esta unidade, do versos 4 ao verso 6, ela tem uma base. Qual é a base da nossa unidade? Se você olhar o verso 4, ele vai dizer para nós que há somente um corpo e um espírito. O espírito aqui não está com E minúsculo, o espírito aqui está com E maiúsculo. Há um só corpo. Não pode ser diferente disso. E Paulo vai usar, ele usa metáforas, né? Ele usa metáforas do edifício, ele diz que a igreja precisa estar plantada, edificada, com bases como um edifício, que cresce bem ajustado. E aqui ele está usando mais uma vez a metáfora do corpo. E está dizendo assim, olha, há um só corpo, irmãos. Se dentro de uma igreja nós não professarmos, não entendemos que fazemos parte de um corpo, e quando o corpo sofre, o membro sofre, todos sofrem. Todos sofrem. Talvez você esteja aqui nesta noite sentindo falta de algum irmão que não está aqui. Irmão, eu quero desafiar você, termina o culto, manda uma mensagem para ele, liga para ele. Irmão, o que aconteceu? Onde é que você estava? Está bem? Está doente? Está precisando de minha ajuda? Posso passar aí? Vamos tomar um café? Irmãos, vamos fazer parte do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Então, ser parte do corpo de Cristo não nos isenta de não frequentarmos os cultos. Precisamos sim frequentarmos o culto, mas ele diz também que a nossa base e a base dessa unidade é um só Espírito, é um só. Não podemos ter vários pensamentos. E o Espírito Santo, irmãos, ele é o mesmo que está no meu coração, que me batizou com o Espírito Santo quando eu me converti e aceitei a Cristo. É o Espírito Santo que você tem, todos nós temos. A necessidade de termos um só Espírito é tão importante para esta base da unidade, que Paulo vai falar, somente aqui em Efésios, 12 vezes sobre o Espírito Santo. Ele é tão importante que ele vai frisar, ele vai repetir sobre o Espírito Santo. Muitos querem apenas fazer parte do corpo, por algumas situações. Talvez porque o pai exige, porque a mãe exige, porque o avô exige, porque o avô foi crente, o pai é pastor, a mãe é crente desde neném, enfim, a família é cristã, então quer fazer parte do corpo. Mas não é só fazer parte do corpo, é você professar o mesmo Senhor, você ter o mesmo Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Qual é a esperança da nossa vocação, irmãos? Senão a salvação de Jesus, a vida eterna, é a nossa esperança. Somos salvos por Jesus, a nossa esperança é vida eterna. E é uma esperança, se tem algo que não morre, é a esperança. Diz o ditado aí que a esperança é a última que morre. Mentira! Irmãos, porque a esperança não morre nunca. Se a tua esperança, a vida eterna do Senhor morrer, isso não é cristianismo. Porque o nosso Senhor morreu, o nosso Senhor ressuscitou, e o nosso Senhor está desce do Pai, e o nosso Senhor voltar. Essa é a nossa esperança, queridos irmãos. A esperança de uma só vocação, todos nós, enquanto corpo de Cristo, em unidade, aguardando a volta do nosso Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso quando o nosso pensamento está lá na frente. Nosso pensamento não está apenas no dia de hoje, no culto de hoje.
vai ser o culto de hoje, o que você vai fazer? Se você viver de culto em culto, o que você vai fazer amanhã? Se não tiver culto, o que você vai fazer com isso? Se uma hora você chegar aqui, a igreja não estiver mais aqui. Porque quem vive de culto em culto, não vive essa rica esperança. Não tem no coração a certeza da vida eterna com Cristo. E cuidado com isso. Porque Cristo pode voltar a qualquer momento. E diz a palavra que nós precisamos estar com nossa lamparina acesa. A luz precisa estar brilhando. Cuidado para não faltar isso. Cuidado para viver só de culto em culto. Isso não é unidade, não. Isso não é igreja, não. Igreja é junto, estarmos juntos e dizer assim, se um dia a igreja não estiver mais aqui, pode ter certeza que eu também não vou estar. Eu vou estar com Cristo. Vamos estar todo mundo nos encontrando lá. Irmãos, eu vou conhecer seu nome, vou saber quem você é. Eu vou saber. Você vai me lembrar de mim. Nós vamos conhecer os pais da fé, os heróis da Bíblia. Nós vamos conhecer a todos que a Bíblia fala. Você acha que eu não vou conhecer você? Vamos estar junto lá, Marquinhos. Diante do Senhor, irmãos, isso é muito importante, entendendo essa unidade, entendendo que nós temos que ter essa mesma esperança, mas há outro detalhe também, que a Bíblia vai trazer, que precisamos ter um só Senhor, é Jesus Cristo. Não é, o Senhor aqui não é o pastor Lucas, não é o pastor Ari, com todo respeito. Vocês devem ter, nutrir amor, carinho, respeito pelos pastores dessa igreja. Que bênção ter 2 pastores aqui. Que bênção. Homens de Deus. Mas o Senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E por isso que eu digo assim, se você acompanha as mensagens desses pastores aqui, se você está aqui todo domingo, todos os cultos, toda vez que ele querer falar assim, abre no livro tal, passagem tal, acompanhe com a tua Bíblia aberta. Acompanhe com a tua Bíblia aberta. Porque o dia que ele sair da palavra do Senhor, ele sair da palavra do Senhor, diga assim, pastor, está faltando algo aqui, pastor, vem cá, vamos conversar um negócio. Está faltando um só Senhor. O senhor está fazendo achismo com o culto. Todo respeito, pastor. Eu sei que não vai acontecer porque são homens de Deus. Mas se essa igreja, irmãos, vai ter vários e vários anos de vida, ela vai crescer, vai multiplicar. Se vocês não tiverem essa visão aqui, essa referência bíblica aqui, ser um só corpo, um só espírito, uma mesma esperança, um só Senhor, mas uma só fé também, fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Eu estou lá em Embu das Artes, eu desde já digo para os irmãos, não se apeguem ao pastor. Eu quero viver com vocês, que minha mulher está dizendo hoje assim, vindo lá para cá, se você quiser sair de Embu das Artes, eu não vou junto não, tá brincando, eu quero ficar aqui, não quero ficar mudando de igreja não. Eu falei, mas quem sabe, nosso amanhã é o Senhor, é Ele que move as coisas. Irmãos, uma só fé e um só batismo também. Eu não estou dizendo aqui um só banho não. Pastor, já tomei o banho, já desci as águas lá. Eu já desci sim, não é isso não. E vocês fazem um batismo bacana aqui, que é ali no mar, né? Eu fui lá, a primeira vez que eu estive aqui, lá no mar, acompanhei o batismo lá. E é muito bacana isso. Mas não estamos dizendo aqui do batismo às águas não, porque muita gente só toma banho. Tem muitas igrejas que abrem o teu batistério. Na igreja tem batistério, mas também não usa o batistério. A gente faz marca chácara. Em dezembro agora teremos programação numa chácara e onde teremos batismo. Mas assim, ali, aquele ato do batismo é o simbolismo que você se arrepende publicamente, está dizendo, olha, eu estou sendo batizado nas águas como Jesus foi, e eu estou mostrando ao mundo que eu professo Jesus Cristo, amém por isso. Se você não foi batizado ainda, você precisa batizar. Mas aqui o batismo é um só batismo, é o batismo com o Espírito Santo. Não é como se tem sido distorcido o batismo com o Espírito Santo. Você sair falando em línguas, isso aqui, eu respeito os nossos irmãos pentecostais, respeito. Mas não é isso aqui. O batismo com o Espírito Santo é o enchimento do Espírito Santo. E quando você olha para Lucas, você vai ver a passagem lá de João, ele diz assim, de João Batista, ele diz, olha, João fala assim, eu vos batizo com água, mas virá um que lhes batizará
com o Espírito Santo e com o fogo do Espírito Santo. E também não é só sair rodopiando, não. O fogo do Espírito Santo é o enchimento do Espírito Santo. Você é cristão, já se batizou, você convive na igreja, está na igreja. Irmãos, você precisa, nessa unidade, busque com todo o seu entusiasmo e forças o enchimento do Espírito Santo. Os discípulos estavam reunidos lá em Atos e a promessa para eles qual foi? Permaneçam reunidos até que do alto recebam a promessa. E a promessa era o enchimento do Espírito Santo. Eles já eram crentes, já tinham o Espírito Santo, já tinham, mas a ordem era: fiquem reunidos, fiquem em oração, até que do alto sejais revestidos com o Espírito Santo. E eles foram. E o enchimento do Espírito Santo, irmãos, o batismo é uma coisa, o Espírito Santo. O Espírito Santo não entra e sai da tua vida, não. É uma vez só. Esse negócio de entra e sai não é Espírito Santo, é Espiritismo. Espírito Santo é uma vez só na tua vida. Agora, o enchimento do Espírito Santo nessa unidade, o que vale para hoje? Pastor, eu estou cheio do Espírito Santo hoje. Glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer, dar um notícia para você: não vai valer para amanhã. Amanhã você tem que buscar de novo. E tem que buscar de novo. E tem que buscar de novo. É o enchimento do Espírito Santo. Para que, meus irmãos, nessa unidade, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Para quê? Para pregarmos o Evangelho de Cristo. Para combatermos as hostes do inferno. Para pregarmos com ousadia e intrepidez. Precisamos disso. Irmão, não sai pregar o Evangelho. Não sai fazer nada em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, se você não estiver cheio do Espírito Santo. Você pode passar vergonha. E nós não podemos envergonhar o nome de Cristo. E o enchimento do Espírito Santo você vai buscar no seu culto individual. Estamos aqui em culto coletivo. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar o culto. Aí você vai encerrar o culto coletivo, você vai entrar no seu culto individual, depois você encerra o culto individual e entra no culto coletivo. É um ciclo assim, olha. Você sai de um culto e entra no outro. Estamos em culto, amanhã cedo você vai estar em culto individual. Ore, busque o Senhor, leia a palavra do Senhor todos os dias da sua vida. Um só batismo. E nós temos também um só Deus e Pai de todos. Mano, eu não consigo pensar numa igreja onde não tem um só Deus. Eu não consigo pensar nisso. Agora, se a Bíblia está trazendo isso aqui que nós precisamos ter, é porque algumas coisas estavam acontecendo aqui, lá em Éfeso. Que eles estavam se distanciando disso aqui. Paulo dá as orientações para eles: olha, você precisa ter um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Irmãos, por que nós temos tantas discordâncias, muitas vezes, teológicas, eclesiásticas, e tantas outras dentro da igreja? Isso não é unidade da igreja. Eu fui pregar numa igreja uma vez, e ali, eu fui resolver umas situações ali que não estavam muito bem, não. Na verdade, a realidade é essa. A convenção me mandou para lá e eu fui lá resolver algumas coisas. Cheguei lá, eu iria presidir uma assembleia. E eu não chamo de assembleia, eu chamo de culto administrativo. Então a primeira fala minha foi a seguinte: irmãos, estamos em culto administrativo, então na assembleia não. Porque me falaram assim: pastor, cuidado lá porque a cadeira vai voar. Ali o negócio é feio. Eu falei: quê? Mas onde é que eu estou indo? Dentro de uma igreja ou onde eu estou indo? Irmãos, pela graça de Deus, depois de parte de oração, eu fui lá. Primeira fala minha: irmãos, estamos em culto administrativo. Irmãos, foi 2 horas de culto. Olha de culto, Marquinhos. Assim, ó. Eu falei: mas foi tudo bem. Não levantava, falava. Pedia a palavra, falar. Estamos em culto. E quando a gente entende que nós temos um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, irmãos, nós estamos em culto 100%. Essa é a igreja do Senhor, essa é a verdadeira igreja do Senhor. Se você passou por alguma igreja, ouviu, fica sabendo de cristãos evangélicos que fazem isso aqui, irmãos, e queridos visitantes, tire isso da sua cabeça.
Isso não é igreja. O que você viu lá atrás não é igreja. Você viu, não é igreja. Igreja é isso aqui. Igreja é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só corpo, professando o mesmo Deus e Pai, que é sobre todos. Isso é igreja. Isso é unidade. Então, esquece tudo que você viu lá atrás. E agora diz, Senhor, obrigado por estar nessa noite aqui e conhecer o que é igreja. O que eles fazem, o que eles pregam, o que eles têm em mente. E ele vai falar no verso 7 da graça. Que a graça, essa graça é concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E, irmãos, esses dons, se nós entendemos aqui que nós temos uma unidade aqui em São Vicente, e temos um só Espírito Santo na nossa vida, eu penso que não existe nenhum crente sequer que possa não ter nenhum dom. Irmão, se você não sabe ainda qual é o seu dom, procure os pastores, eles vão orar com você, eles vão ensinar você, e vão dizer assim, irmão, o Espírito Santo, sim, administra os dons, e ele capacita todo o crente com 1, 2, 3 dons, eu não sei quantos. Tem uns que são 1, outros são 2, outros são 3, mas você tem sim. É diferente do talento, por exemplo. Eu sei que o diácono tem vários dons, o Espírito Santo usa ele aqui, mas ele tem um talento muito grande. Esse púlpito, toda vez que eu penso aqui, eu penso no púlpito. É maravilhoso, bonito. É um talento, ele nasceu com isso, ele faz isso. Aí me parece que você aqui também, não foi? Pois é o talento. O talento, você tem talento. Eu não tenho que fazer isso aqui. Se eu começar a fazer, vai dar errado. Talento, coisas manuais, não consigo. Toda vez que eu falo para minha esposa, pode deixar que eu faça? Ela fala, não. Eu falei, amor, vai 31 anos, você não. Já estou ligando para alguém para vir fazer o serviço. Eu não sei porquê, mas deve ter algum motivo para isso. Né? E eu falo, ok, então vamos lá. Mas assim, o dom é o Espírito Santo que vai te dar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já colocou no teu coração um dom. Se você ainda está com timidez, porque às vezes tem timidez, nessa unidade que é a igreja, dizer assim, pastores, o meu dom é receber os irmãos apóstolos. O meu dom é cantar, é tocar. Não, procure os pastores. A igreja necessita sim que você dê esse passo, que você se apresente para o serviço. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele capacita os crentes. E se você não utilizar esse dom, alguém vai utilizar. Alguém vai fazer. O Espírito Santo não vai ficar à sua mercê, esperando que você faça, que você dê o passo. Não. A igreja precisa se mover. Então, se o meu braço, minha mão não está trabalhando nesse corpo, outra mão vai trabalhar pelas duas. Então, meus irmãos, presta atenção nisso, nessa questão da graça concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom em Cristo. Proporção é conforme você pode, ele vai te capacitar. Você não vai ficar à deriva, você não vai ter que para cá, para lá. Não, é dom concedido pelo Espírito Santo. Mas nós vemos que no verso, a partir do verso 11, ele vai, e nós estamos falando do aniversário da igreja, e veja que o próprio Senhor, o Espírito Santo, vai conceder alguns presentes nessa unidade para a igreja. E aqui ele já deu alguns presentes aqui para os irmãos. Veja que ele concedeu uns para apóstolos. Hoje são as pessoas enviaram os apóstolos, aqueles que andaram com Cristo. Hoje nós não pregamos e cremos que existem apóstolos, essas pessoas que se denominam apóstolos. Isso não é bíblico. Mas nós podemos entender que a época que Paulo escreveu, Paulo era apóstolo. Então, para aquele tempo tinha os apóstolos. Hoje nós temos as pessoas que são enviadas sim para pregar o evangelho, outros para profetas. Ninguém vai sair profetizando. Eu disse hoje pela manhã lá na PVA, falando da EBD sobre profecia. Eu disse assim, irmãos, quem de vocês já recebeu profecia? Até o irmão que está chegando lá agora com a gente, ele fala, pastor, esses dias me entregaram profecia. Eu falei, mesmo? Eu falei assim, tá, eu quero fazer uma pergunta para você. O que falaram para você está fora da Bíblia?
Não, o que falou eu já li na Bíblia. Então eu ensinei assim, quando alguém chegar para você, irmão Marquinhos, eu vou te entregar uma profecia agora. Irmão, sabe o que você tem que fazer? Amém. Mas amém. Você acredita no que eu acredito? Aí você vai dizer assim, qual o livro, capítulo e versículo? Vamos abrir junto a profecia. Está tudo aqui, meus irmãos. Não tem nada que eu possa dizer para você que não está dentro do livro sagrado. Mas nada. O Senhor deu uns para profetas que propagam a palavra do Senhor, outros para evangelistas. São presentes do Senhor para essa unidade. Alguns irmãos aqui são evangelistas natos. É aquele que abre a boca e prega, e fala, e sabe ter decor. Evangelistas, é o Espírito Santo fazendo isso, levando as pessoas a Cristo, mas também deu outros para pastores e mestres, os que cuidem sim da igreja do Senhor, andar em unidade. E aqui vocês receberam 2 presentes, tem pastor aí e pastor Lucas. E eu cuido lá à distância. E eu estou conversando, estou cuidando. Estamos juntos, como é que está aí? Como é que estou precisando aí? Está tudo bem aí? Gostaria de estar mais com os irmãos, mas não temos esse tempo, não é? Mas veja que o crescimento dessa unidade, do verso 12 ao verso 16, Paulo vê agora a igreja nessa unidade em 2 níveis. Primeiro, ele vê o corpo de Cristo constituídos por verdadeiros cristãos, crescendo gradualmente. Segundo, ele enxerga a congregação local ministrando uns aos outros. E desse modo todos vão experimentando essa unidade espiritual. É a igreja crescendo, alimentada pela palavra do Senhor. Estamos falando do verso 12 ao 16. Com vistas, por que deu esses presentes para a igreja? Por que deu pastores, mestres, evangelistas? Por que deu isso? Por que ele concedeu esses presentes para a igreja? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja cresça nessa unidade. Uma igreja que não tem isso aqui, ela murcha. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo. Receber um dom do Espírito Santo não é para você guardar em casa, não. É para edificar os santos. E não usa não para você ver. E não usa não, nós estamos falando de Deus, Espírito Santo, a Trindade aqui. É muito sério isso. Irmãos, mas o verso 13 me chama a atenção. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita unidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Não. Se você está com sua Bíblia aberta, você viu que o pastor leu errado. Por quê, Marquinhos? Porque aqui está dizendo o seguinte: não é que até que cheguemos à unidade da fé. Não é que até que eu chegue à unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade. Agora a unidade, a igreja, junto, caminhando junto. Eu não posso chegar primeiro que você. Os pastores não podem chegar primeiro que você. A liderança não pode chegar primeiro que você. Você precisa chegar junto, a igreja, todos juntos aqui nessa unidade. Por que isso, irmãos? Porque nós temos o mesmo Senhor, nós fazemos parte do mesmo corpo, o mesmo Espírito Santo, nós temos a mesma fé, o mesmo batismo, temos e cremos no mesmo Deus e Pai de todos, que é sobre todos, acima de todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como é que você vai chegar a essa unidade, ao pleno conhecimento do Filho de Deus? Em casa que não é. Em casa não é. É na reunião dos santos, é na EBD, é no ensino, é no pequeno grupo, é na comunhão, são nas atividades da igreja, é nas reuniões dos santos, ministrando uns aos outros. Mas cuidado, não seja mais como meninos. Meninos, irmãos, Paulo dizendo assim: sabe o que menino faz? Menino é agitado, menino corre de um lado para o outro, menino vai de igreja em igreja, menino vai de ministério em ministério, menino não aprende nada, só quer tomar leite. Menino é levado por tanto vento de doutrina. Ali deu uns pulinhos mais, eu vou ficar lá. É que o pastor não pula não, então. Aqui eu vou ficar aqui. Ali não está legal, eu vou para lá. A hora que os pastores descobrirem como é que eu sou, é a hora de eu ir embora. Não. A hora dos pastores descobrirem como você é, porque eles estão caminhando com você, é a hora de você ficar.
ficar para ser tratado, fazer parte dessa unidade, fazer parte do corpo de Cristo, é plantar raiz, é crescer aqui, é fazer história aqui, é crescer aqui nessa igreja. É olhar lá para frente, quando você olhar para trás, nossa, já passaram 10 anos, 15 anos, olha como eu estou diferente no corpo de Cristo. Plantei raízes. Hoje eu sou um crente de verdade. Hoje eu coloquei em prática os dons que o pastor um dia lá falou. Hoje eu estou diferente. E vai dizer, cuidado, meus irmãos, que tem alguns homens que têm artimanha. Eles estão induzindo o povo a erro. Estão, não estão, irmãos? Hoje estão induzindo o povo a erro. E o pastor ali, ele falou aqui no ofertório, traga a sua oferta de amor. Aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Não trocando dinheiro por bênção, não. Lá na minha igreja eu digo o seguinte: se você sair do seu lugar e colocar o dinheiro aqui, achando que amanhã vai multiplicar, não vai. O Senhor vai abençoar você. Faça a prova de mim, diz a palavra do Senhor. Não está dizendo troca o dinheiro pelo dobro, não. Isso está errado. Agora, tem muitas pregações assim. Coloca aqui, é um ato de fé. Eles começam em 1.000, 5.000, ele vai baixando. Até que você tem no bolso, você fala, nossa, 5.000 não tem, 1.000 eu não tenho, mas 100 eu tenho. E amanhã eu vou ter 200 na minha conta bancária. O Senhor vai te abençoar com emprego, saúde, vai vir dinheiro de onde você não espera, vai vir. Pela misericórdia dele, não porque você trocou bênção. Alguns estão induzindo a igreja do Senhor a erro. E quem que eles induzem a erro? Quem não está nessa unidade. Quem não professa o mesmo Senhor, quem não está junto com o corpo, quem não tem o mesmo Espírito, quem não tem sobre ele o mesmo Deus e Pai, que é sobre todos. Eles estão induzidos a erro. Vento de doutrina, mas leva esse povo, mas leva fácil. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos seguir na unidade, fazer parte da igreja, professando mesmo o Senhor. Sigamos todos juntos, até alcançarmos essa unidade mesmo perfeita. Vento de doutrina não vai mais nos atrapalhar, não vai mais atrapalhar os cristãos. Eu penso que um líder indiano que viveu ali 1840 até 1900 e pouquinho, perguntado a ele por que o cristianismo não crescia na Índia, ele diz: é simples, o problema do cristianismo são os cristãos, os próprios cristãos. Teologia, muita teologia, pouca prática, falta de unidade. O problema da Índia na época eram os próprios cristãos. Irmãos, eu penso que alguns conselhos para essa perfeita unidade. Primeiro conselho que eu posso deixar com os irmãos: tenha amor pela igreja. Se você tiver amor pela igreja, tiver amor por Deus, pelo professar o mesmo Deus, agora você vai experimentar algo diferente. O amor, ele muda as coisas. O amor por Cristo, o amor pela igreja, o amor pelos irmãos. Diz uma pesquisa que uma criança, quando recebe amor, ainda no ventre, é uma criança que cresce saudável. Uma criança que não recebe amor ainda no ventre, é uma criança que cresce com vários problemas. A igreja precisa crescer em unidade, crescer em amor. Esse é um conselho que eu posso deixar para os irmãos. Pratiquem isso. O amor de vocês, o amor pelas coisas do Senhor, o amor pela palavra do Senhor. Eu quero dar um outro conselho para os irmãos: cresçam, irmãos, mas cresçam em tudo, cresçam juntos. Até quando? Até que vocês cheguem à unidade da fé, até que vocês cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, não é fácil, não é fácil. O evangelho para ser vivido não é fácil, não. Mas eu digo que ele não é fácil, mas ele é possível. É possível porque Cristo Jesus disse isso. Ele venceu e venceu morte. Venceu o inimigo voraz, a morte. E venceu o diabo. Ela já está vencido. Nosso papel dentro do corpo de Cristo é muito pequeno. O que nós temos que fazer
Nós não podemos nessa unidade, irmãos, fugirmos das nossas responsabilidades. Responsabilidade. Se você um dia fizer parte da igreja, você que não é membro de uma igreja ainda, se um dia você fizer parte da igreja, tenha certeza, o Evangelho está chamando você, o Senhor está chamando você para assumir um compromisso com Ele. É um compromisso com o Senhor, não é um compromisso com os pastores aqui, não é um compromisso qualquer, não, é um compromisso com o Senhor de viver uma vida digna, santa, viver em santidade. O que você fazia não faz mais, o que você falava não fala mais, o que você mentia não mente mais. É uma vida diferente. Não é possível vivermos em unidade no corpo de Cristo e termos a mesma vida lá fora, a mesma vida que tínhamos antes. Nós precisamos mudar o nosso pensamento, o nosso agir. Nós precisamos crescer e crescer em Cristo Jesus. Até quando, irmãos? Até que todos cheguemos à unidade da fé, tendo conhecimento do Filho de Deus, a estatura de Cristo. É assim que devemos caminhar nossos dias, enquanto igreja do Senhor, igreja que está completando esse primeiro aniversário como congregação, mais 6 anos já. Então eu diria que são 7 anos de igreja, 6 anos agora. Amém por isso, irmãos. Uma igreja maravilhosa, crescendo. Pense numa criança de 6 anos, ela precisa ser ensinada ainda assim. Uma criança de 6 anos, ela vai errar sim, mas com muito amor uns com os outros, ensinando. Se tiver que pegar na mão, pegue na mão. Se tiver que levar em casa, leve em casa, vá buscar, traga aos cultos. São novos na fé. O Senhor diz assim: cuide dos pequeninos. Cuide dos pequeninos da fé. Quem são os pequeninos? São as crianças também. Nós crianças estão sendo cuidados aqui, mas são os pequeninos da fé. Se você se chegar a essa igreja, tenha certeza que essa igreja é uma igreja amorosa. Ela vai cuidar de você. Eu não conheço você, se é membro, se não é. Não conheço todos, não. Se algo está falando no seu coração, não é pastor Nivaldo, não. É o Espírito Santo. Dizendo assim, você precisa tomar um posicionamento diante do Senhor. Isso é urgente, isso é para ontem. Não dá para esperar mais, não. É o tempo do Senhor, estamos pregando na nossa igreja Apocalipse. E para minha surpresa, irmãos, muitas e muitas igrejas estão nesta época aqui pregando a Apocalipse. Não como um livro temeroso, não como um livro que deve nos causar medo, mas um livro que deve nos causar alegria, porque ali nós vemos Cristo Jesus, a vitória do nosso Senhor e da sua santa igreja. Se você quiser fazer parte dessa igreja, procure os pastores, fale com eles. Se você já é membro dessa igreja, irmão, talvez seja na hora de você repensar algumas coisas, quem sabe essa unidade ainda não está tão evidente para você. Talvez seja a época, o momento de você refletir sobre isso, sobre essa palavra, chegar na sua casa, reler, procura os pastores. Pastor, eu não entendi tal coisa lá, como é que eu ando aqui em um só Espírito? Pastor, eu não entendi como é que esse negócio de um só Senhor, uma só fé, não. Eles vão ter todo o carinho e amor para ensinar você. Irmãos, meus conselhos para essa igreja essa noite é que você possa continuar caminhando com o Senhor. Muitos e muitos aniversários. Eu quero um momento ou outro voltar aqui e ouvir o teu testemunho e falar assim: pastor, o Senhor mudou minha vida. Pastor, o Senhor mudou minha vida. O Espírito Santo mudou minha vida. Não, pastor Nivaldo, não. O Senhor mudou a minha vida, que hoje sou um crente de verdade. Não estou dizendo que não tem crente de verdade aqui. Graças a Deus que tem crente de verdade aqui. Mas pastor, hoje eu estou mais forte. Pastor, hoje eu estou caminhando uma só fé. Hoje, pastor, essa igreja está vitoriosa dia após dia, porque nós entendemos o que é a unidade da igreja. Meus queridos, só o Senhor pode fazer isso. Eu não posso mudar teu coração. Ninguém aqui pode mudar teu coração. É só a palavra, se a palavra que muda. Se a palavra não mudar, querido irmão, nada vai mudar. Que a palavra está nos desafiando essa noite a vivermos em unidade até que cheguemos à estatura de Cristo, ao pleno conhecimento do Senhor. Quero orar com você. Deus querido, Deus bondoso, diante do Senhor que nós estamos, na tua presença nós estamos, meu Deus, nós jamais queremos sair da tua presença. Deus, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de pregar a esses irmãos, trazer a palavra do Senhor, que a palavra não é minha, é do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Deus, eu transmiti aos meus irmãos, ó Deus, que possam ter recebido,
Que o Senhor possa estar ministrando ao coração de cada um hoje e nos dias que se seguem. Onde, Senhor, esta live chegar também, Deus, fala o coração dos irmãos, das pessoas que assistiram e assistirão. Deus, que essa igreja possa caminhar muitos e muitos anos, mas na Tua presença, crescendo saudável, crescendo em unidade. Deus, professando o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, a mesma fé, o mesmo Senhor aqui. Ó Deus, que a unidade seja algo visível nessa igreja, seja a marca dessa igreja, a unidade do Senhor Jesus Cristo. Não, Deus, que ocorra achismos aqui, mas que somente Tua palavra continue sendo pregada nesse público, e as pessoas se convertam aqui, se rendam aos Teus pés neste lugar. E, ó Deus, que essa igreja avance por muitos e muitos anos, até que o Senhor volte, resgatar o Teu povo, buscar a Tua igreja. Essa é a minha oração por eles aqui, Deus, por essa igreja que professa o Teu nome. Abençoe os pastores, suas famílias, e possa, Deus, continuar professando Jesus Cristo aqui, ensinando o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho aqui. Os irmãos que aqui estiveram, os nossos visitantes, ó Deus, que o Senhor abençoe igualmente a todos nós. Que possamos terminar este culto, todos nós, abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. E essa é a minha oração, ó Deus, e eu oro assim, em nome de Jesus.